Mas vamos lá, vamos entrar aí, evangelista. É outro tema aí, irmão. Se você quiser, depois nós pode desenrolar esse mistério aí. Queira ou não, interessante, iniciou-se a grande tribulação, 3 anos e meio de paz, gente, a igreja não estará mais aqui, porque já está sob a opressão do maligno. Com certeza eu posso falar isso com prioridade. Quem serve a Deus, tem a sensibilidade espiritual, percebe a atmosfera espiritual, aquele dia, aquela opressão, aquele dia, aquela situação. Sim. Agora imagine um mundo sob o sistema já do maligno mesmo regendo ele. Então a igreja não estará mais aqui, como nós já falamos anteriormente. Acabou-se esses 3 anos e meio, aí ele de fato mostra, como poderia falar, suas garras, o que verdadeiramente ele veio fazer. Aí nós entramos realmente nas questões do 7 selos, que Apocalipse fala sobre isso. Depois que se rompe os 7 selos, no 7º selo inicia-se a sequência de trombeta, de 7 trombetas também. Nós podemos até acompanhar. O evangelista, é interessante aí, né, os 7 anjos com as taças das suas últimas pragas, certo? Certo. Que é a última? Sim. Sim. Agora, olha como que o povo vai estar. Amém? Para você que fala assim, não, eu temo a Deus, eu sei que tem... Irmãos, a gente tem um caminho, uma regra de fé para temer a Deus. A Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. E nós alcançamos esse temor conhecendo a Bíblia. Amém? A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então é importante que eu medite na palavra de Deus. É importante que eu tenha uma vida com Deus. Jesus não restaurou o homem para com Deus de novo, para que simplesmente nós vivamos uma vida de qualquer maneira, não. Como que era no começo da criação? Ia lá Deus ter com o homem todos os dias. No final do dia. Então assim, a Bíblia fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Jesus chega para aquela mulher ali naquele tanque, ali na samaritana, e fala assim, se tu soubesse que me pede água, eu te daria. E tu nunca mais teria sede. E dentro de você ia fluir um rio de água viva. Aí quando aquela mulher entende quem é Jesus, uma adúltera, já teve 5 esposos e nenhum era dela. Ou seja, era de outro, certo? Ou não? Certo. Aí o que acontece? Você vê quando esse rio flui dentro dela, ela traz a cidade para Jesus. Ela ganha. Ela evangeliza, ela apresenta. Né? Ela apresenta. Agora, ela convence as pessoas por quê? Com o testemunho dela? Com aquilo que Jesus Cristo havia feito. Né? Com aquilo que estava dentro dela. Você vê, irmão, que coisa? Agora, olha só como o povo vai estar aqui agora. Né? O capítulo 16, versículo 11. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Ou seja, vai entrar nesse período aí, aquele ponto que nós falamos lá, que você colocou aí um pouquinho das pragas, né? Você vai entrar aí? Se eu quiser... Não, pode entrar aí. Dentro do que o senhor acabou de relatar, entramos na questão dos selos, né? A abertura dos selos. O prenúncio, o anúncio de que tudo que vai começar a acontecer, os selos são quebrados. E é interessante que no 7º selo, que está no capítulo 8 do Apocalipse, fala sobre o 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Versículo 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Sequência do 7º selo. Assim, logo em seguida já vem os 7 anjos com 7 trombetas. E a trombeta, toda vez que ela era soada, ela simbolizava ali um toque para a congregação seguir, sair, para a congregação sair à guerra. Era uma convocação, melhor dizendo. Sim. Uma convocação. Então está diante de Deus em pé, só esperando esse momento. Cerrou-se o 7º selo, a sequência é os 7 anjos tocando 7 trombetas, já anunciando o que vem pela frente. E a sequência melhor, que é a sequência que eu mais gosto, a minha preferida, mais uma vez eu repito, vai depender só de você também achar essa sequência maravilhosa, não ficar naquele dia. Só depende de você. Se você é que nem o Bruno lá, o Bruno acredita estar mais tranquilo aí, tá? Então, o Apocalipse não é para nós assustar, não. Mas pode falar. Muito pelo contrário. E pegando o gancho que o senhor acabou de relatar, foi até que eu tinha preparado, não havíamos combinado isso. Não, aqui é tudo assim, irmão. O negócio flui e pronto. Não é no ao vivo, né? E olha que interessante o versículo 16. Aqui já é os flagelos, já é a ira de Deus. Pegar o 15:7. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias, 15:7, cheias da cólera ou da ira de Deus. Rapaz. Os 4 anjos pegou e falou, tá aqui, o que é isso aqui?
uma taça cheia do que? Da ira de Deus. Para quê? Para você derramar sobre a terra. Para você derramar sobre aqueles que, infelizmente, irmãos, não deram ouvido, brincaram de servir a Deus, andaram, não renunciaram aos prazeres do mundo, não quis andar pela porta estreita, que é a porta que conduz para o céu. Se eu quiser... Não, pode falar. E aí, interessante, dentro desse ponto aqui, que o versículo 9, irmãos, olha que interessante, o pastor leu que o versículo 9 do capítulo 16 diz: com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Aleluia. Olha que interessante, Santo pastor. Deus. Nesse flagelo aqui, é dado ao sol e queimasse o homem como se fosse o próprio fogo ali, abraçando os homens. E o sofrimento era tão intenso, conforme relata aqui, que eles não se arrependeram. E muito pelo contrário, blasfemaram de Deus. Aí, se eu me permite, eu vou já lançar uma pergunta, você me manda de volta. Né? Tá. Nós vamos aqui já não ouvi. Se eu não souber, eu vou chamar os universitários. Maravilha, a gente tem que pegar por segundo. Tem um teológico, tem um teologia aqui, já tem aula. Quantos anos, Roberto? Tá fazendo teologia? Faz um ano. Um ano, então já tem um... Tá afiado então. Mas vamos lá. tranquilo. Respondendo até a pergunta do nosso amado presbítero Jonas de Pernambuco, né, a respeito de se haverá ou não. Uma saudação ao Pernambuco, tá? E a você, Jonas Zacaria. Deus abençoe, tá? E manda saudação aí também a digníssima esposa aí e as crianças. Mas vai lá. Aí só pode... Haverá salvação na tribulação? Sim. Agora eu te pergunto, como haverá salvação? A possibilidade sim, mas como o indivíduo vai se arrepender dos seus pecados diante de uma situação dessa, que a própria Bíblia está dizendo que eles não se arrependeram, pastor. Por que, irmão, nós aceitamos a Jesus hoje? Por que nos entregamos com um momento tão maravilhoso, pastor? Vai ser durante um período desse, que a Bíblia é tanto sofrimento, gente, é difícil até mensurar. Mas se a gente pegar para analisar, imagina o calor, irmão, eu sou baiano. Jequié, minha terrinha, o símbolo é um sol, 40 graus em Jequié, irmãos. Irmãos, é fadigante, pelo amor de Deus, dá até agonia só de pensar. Olha, imagina o sol abraçando um homem, o Deus pedindo, um homem revoltado com Deus e blasfemando. Vai se arrepender de quê? Evangelista, sabe o que eu fiquei me lembrando, varão? Jeremias 18. Olha só, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Então assim, você vê aqui que Jeremias está falando de um algo que Deus ia tratar e realmente tratou. Nós vamos ter um pouco sobre isso aqui no cativeiro que houve. Então assim, Deus quebrou e fez. Mas por quê? Porque o povo se arrependeu. Esdras, quando trouxe aquela mensagem, o evangelho, Esdras, meu irmão, ficou 6 dias, não foi? Sim. 6 dias pregando. Vamos falar sobre isso aqui. Eu vou pedir para o Luiz fazer um resumo do que ele aprendeu sobre Neemias aqui nas aulas nos cursos de ensino. Mas Esdras ficou 6 dias ali pregando a palavra do Senhor e o povo se arrependendo, o povo chorando, se quebrantando. Por quê? Estava se cumprindo essa palavra. Só que quando vai chegar aqui, o povo vai estar tão duro de coração que o povo não vai querer se arrepender. Não vai querer se arrepender. E grande detalhe também, pastor Leandro, esses indivíduos que ficaram de sair, a morte deles, que não vai ser como um mártir. Não quer dizer que eles, através do próprio, mas com derramamento de sangue. Que algumas linhas falam assim: como é possível, através do sangue deles, é o sangue daqueles que perdoam? Assim, Apocalipse fala que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Mas de que forma vai ser a morte dessa pessoa? Está achando que vai ser essas mortes que está tendo naturalzinha aqui? Será que a pessoa vai suportar esse tão sofrimento nesse dia, a tal ponto de ir lá para Deus e falar: eu te amo, eu te aceito, eu vou passar por tudo isso, eu sei que eu vou para o céu? A Bíblia está dizendo que vão blasfemar e mesmo assim não vão dar glória e se arrepender dos seus pecados. Agora sim, varão, para nós encerrar aqui, eu queria ficar um resumo, depois a gente pode dar um resumo outro dia isso daí, porque as horas já se foi e a gente precisa participar do culto ali. Mas você vê, evangelista, quando Jesus vier, que depois o povo vai se arrepender, certo? Porque a Bíblia vai falar sobre isso, né? Sim, sim. O povo vai se arrepender. Quando Jesus vier sobre a nuvem para pelejar por Israel, quem que vai estar com Jesus? A igreja. A igreja. Aqueles que subiram
Tá fácil aí na sua Bíblia? Porque, irmãos, agora veja bem. Aqueles que subiram no arrebatamento. Aqueles que subiram no arrebatamento. Ou seja, a grande tribulação vai estar começando. Eu vou resumir aqui para você, para encerrar aqui, tá? Ó, 3 anos e meio, água de coco, entendeu? Negócio maravilhoso. Pizza não, né? Pizza tá bom. Outras coisas aí gostosas, né? Camarão, lagosta, água de coco, tudo maravilhoso. 3 anos e meio, certo? 3 anos e meio. Aí, depois desses 3 anos e meio, evangelista, o que vai vir? A grande tribulação. Chegou o momento. Aí, entrou aqui onde o evangelista comentou. Aí, de repente, o povo vai se aquebrantar. Os fiéis, como a Bíblia está falando aqui, os fiéis vão clamar por misericórdia. Aí, quem que vai vir nas nuvens para pelejar contra a besta, o dragão e o falso profeta? Quem que vai vir? Com Cristo, a igreja. Com Cristo, a igreja. Então, meus irmãos, a igreja vai estar aqui com Cristo. Como que a igreja vai ficar aqui na grande tribulação? Isso que eu quero que você entenda. Então, a igreja vai vir pelejar por Israel. Amém? Então, resumindo, irmãos, se prepare para esse dia do arrebatamento. Mantenha firme e fiel para que ninguém roube a sua coroa, como a Bíblia fala. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Você quer relatar alguma coisa para encerrar? Em nome de Jesus. Depois, irmão, a gente pode mandar um resumo disso tudo aí. E se você quiser, né? Senão a gente vai para 70 semanas de Daniel aí, que vai também entrando um pouquinho sobre isso aí. Como o senhor acabou de falar, né, pastor? Foi bem básico, simples, para determinar o período, né, de grande tribulação. E tudo isso, irmão, vai estar acontecendo justamente nesse período, né? A abertura dos selos, a trombeta, o derramamento da taça da ira de Deus. Mas deixa só uma pergunta ao meu teu coração. Vamos subir, irmãos, antes, né, em nome de Jesus. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Não precisamos, né, pastor, nos preocupar com esse dia. Esse com dia certeza não pode, de hipótese alguma, trazer medo, igualmente a morte. Como é que a morte vai trazer medo para nós? Vai ser uma separação física, mas vamos estar na eternidade com Deus, né? Cremos conforme a Bíblia nos relata. Então, esse terrível dia, irmãos, ele vai ser terrível, mas para aqueles que, infelizmente, que brincaram, que não aceitaram, um período de amor, de paz, né, pastor? Aceito a Jesus, irmão, vou para minha casa, vou para a igreja. Não preciso no dia seguinte ter que fazer nenhum tipo de sacrifício. Não preciso sofrer. Nada no país laico, o direito de expressar a sua religião, mas religião não salva, é Cristo que salva as nossas vidas. Mas eu vou me preocupar com esse dia, se eu posso muito antes estar no paraíso de glória com Jesus Cristo. Até porque esse país laico vai acabar, né? Vai acabar, justamente. Hoje, a questão da moeda única aí já para isso mesmo, né? Sim. Mas se hoje as pessoas, com todo esse sistema que ainda favorece, não querem aceitar, imagina esse período de tanta angústia que a próprio Mateus relata, que nunca houve antes nem haverá. Então, para que esperar por tudo isso, né? Se podemos antes aceitar a Jesus Cristo e ter a nossa vida na eternidade com Ele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fica essa palavra no seu coração. Esse resumo aqui tratou em 3 anos e meio de paz, uma falsa paz, né? Uma falsa paz, água de coco, lagosta e tudo mais. Para quem ficar, vocês podem tomar minha água de coco à vontade, tá? E depois de 3 anos e meio? De grande perseguição como nunca e sofrimento como o próprio Deus sacudindo a humanidade. Agora, interessante, Farão, que aí nesse período aqui vai ter as 3 testemunhas, né? As 3, uns falam que vai ser Elias, né? 2, né? Uns falam que vai ser Elias, outros vai ser Moisés e tal. Mas um outro tema aí, irmão, que senão a hora não vai dar. Mas então, grande tribulação, o grande terrível dia. A batalha da Armagedon vai ser quando Jesus vier com a sua igreja para pelejar por Israel. Amém? Então, medite nessa palavra aí. Eu quero que você fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, mas medite um pouquinho aí. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Quer falar alguma coisa, evangelista? Não, Deus abençoe, graça e paz. Fique à vontade, aquelas perguntas, né, irmãos, que não estamos aqui para debater, mas fique à vontade. Amém? Sua dúvida. Manda aí depois uma dúvida e depois vamos mandar um versículo lá, tá? Amém. Fala sobre a igreja vindo pelejar por Israel. Amém. Tá bom? Meus irmãos, graça e paz a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus.